Olá, companheiros e companheiras. Eu sou Reginaldo do NTV Brasil e hoje vamos falar sobre a origem dos Estados Unidos, um tema fundamental para entender o imperialismo hoje e a luta pela soberania dos povos. Os Estados Unidos não nasceram do sonho de liberdade como a narrativa dominante nos conta. Na verdade, sua fundação está ligada à colonização violenta, escravidão e expansão territorial, elementos que moldariam seu caráter imperialista no futuro. No século XVII, a região que hoje é os Estados Unidos da América era ocupada por povos originários como os Cherokee, os Sioux e os Iroquois. Com a chegada dos colonizadores europeus, principalmente ingleses, iniciou-se um processo de genocídio e expropriação justificado pela ideologia de destino manifesto. Enquanto isso, nas 13 colônias, a economia dependia do trabalho escravizado. Os Estados Unidos foram construídos com o sangue de milhões de africanos sequestrados, explorados nas plantations de algodão e tabaco. A independência de 1776, na prática, só beneficiou a elite branca e proprietária. Thomas Jefferson, um dos pais fundadores, escreveu sobre liberdade, mas era dono de escravizados. A Constituição dos Estados Unidos, tão celebrada, consolidou um Estado burguês e escravocrata. E aqui está um ponto crucial. Os Estados Unidos nunca foram uma democracia plena. A expansão para o oeste significou mais massacres contra indígenas e mexicanos. A Guerra Civil de 1861 a 1865 não acabou com a opressão, só modernizou o capitalismo local, que logo se tornaria imperialista. Entender essa origem é essencial para combater o mito do país da liberdade. Os Estados Unidos surgiram da exploração e hoje mantêm sua hegemonia através do domínio militar, econômico e cultural, inclusive sobre a América Latina. Mas a origem dos Estados Unidos, um país construído sobre o genocídio indígena, a escravidão africana e os interesses da elite branca, pois é, mas como essa nação que começou em 13 colônias se transformou no império global que conhecemos hoje? A resposta está numa ideologia perversa chamada Destino Manifesto. Pois é. O que é o Destino Manifesto? Na metade do século XIX, os Estados Unidos estavam obcecados por expansão territorial. Surgiu então a crença de que os norte-americanos, ou melhor, os anglo-saxões protestantes, eram um povo escolhido por Deus para dominar o continente desde o Atlântico até o Pacífico. Essa ideia foi batizada de Destino Manifesto em 1845 pelo jornalista John Sullivan. Ele defendia que os Estados Unidos tinham o direito divino de ocupar terras, mesmo que isso significasse exterminar indígenas, invadir o México e subjugar outros povos. Como isso funcionou na prática? Bom, a guerra contra o México em 1846 e 1848, os Estados Unidos invadiram e anexaram quase metade do território mexicano, incluindo Texas, Califórnia e Novo México. Um saque disfarçado de expansão territorial, natural. Massacre de povos originários. O governo incentivou colonos a ocuparem terras indígenas, resultando em expulsões em massa e guerra de extermínio, como a famigerada Trilha das Lágrimas dos Cherokees. A expansão para o oeste, a construção de ferrovias e a corrida do ouro consolidariam o domínio branco, enquanto leis como o Homestead Act distribuíam terras roubadas para settlers europeus. Bom, aqui está a hipocrisia. Os Estados Unidos se diziam a terra da liberdade, mas seu crescimento dependeu da escravidão, do colonialismo e da violência. O Destino Manifesto nada mais era que racismo disfarçado de missão civilizatória, a mesma lógica usada pelos europeus na África e na Ásia. E não caímos no conto do fim da história, não. Essa mentalidade imperialista continua viva hoje. O que foi a invasão do Iraque, se não um destino manifesto disfarçado de democracia? O que são as bases militares dos Estados Unidos na América Latina, se não uma extensão dessa doutrina expansionista? Companheiros, entender o Destino Manifesto é essencial para desmascarar a propaganda estadunidense. Enquanto eles vendem o mito do excepcionalismo americano, nós, da periferia do mundo, sofremos com sanções, golpes e interferências. Um dos maiores crimes imperialistas do século XIX
foi a anexação de mais da metade do México pelos Estados Unidos. Isso mesmo, o território que hoje forma estados como Texas, Califórnia, Arizona, Novo México, Nevada, Utah e parte do Colorado era México. Até os Estados Unidos invadirem e roubarem e imporem um tratado humilhante. Mas como os Estados Unidos roubaram o México? Bom, em 1846, os Estados Unidos declararam guerra ao México com um objetivo claro: expandir seu território a qualquer custo. Mas a história que contam nas escolas estadunidenses é uma farsa. Eles dizem que foi uma guerra justa, uma expansão natural, mas a verdade é que foi um ato de agressão imperialista disfarçado de destino manifesto. O México, recém-independente da Espanha em 1821, era um país em formação, com problemas internos. Os Estados Unidos sabiam disso e aproveitaram para fomentar rebeliões no Texas, que na época era território mexicano. Colonos americanos ilegais, muitos deles escravocratas, se recusaram a obedecer às leis mexicanas, que inclusive proibiam a escravidão. Agora, em 1836, esses colonos, apoiados pelos Estados Unidos, declararam o Texas independente. Depois, em 1845, os Estados Unidos anexaram o Texas ilegalmente, provocando o México, lógico. Quando o México reagiu, os Estados Unidos usaram isso como desculpa para invadir. Mas e a guerra dos Estados Unidos e o México entre 1846 e 1848? Como é que foi? Foi, na verdade, um massacre imperialista. Os Estados Unidos não mediram esforços. Eles bombardearam cidades mexicanas como Veracruz, ocuparam a cidade do México em 1847, hasteando a bandeira dos Estados Unidos no Palácio Nacional, e implantaram um governo fantoche para forçar o México a se render. Mas, no fim, em 1848, o México foi obrigado a assinar o Tratado de Guadalupe Hidalgo, cedendo 55% do seu território aos Estados Unidos. Isso mesmo, mais da metade do país foi arrancada à força. E os Estados Unidos ainda tiveram a cara de pau de pagar apenas 15 milhões de dólares pelo saque, uma esmola, perto do valor das terras roubadas. As consequências para o México e a hipocrisia dos Estados Unidos é o seguinte: o México perdeu suas terras mais ricas, como a Califórnia, onde logo depois seria descoberto ouro. Milhares de mexicanos que viviam nessas regiões viraram estrangeiros em sua própria terra. Os Estados Unidos, que tanto falavam em liberdade, consolidaram um império escravocrata com os novos territórios. Pois é, e aqui está a lição. O imperialismo dos Estados Unidos não começou no século XX, não. Ele está na sua própria fundação. Roubaram terras dos indígenas, depois do México, e hoje continuam dominando economias, derrubando governos e explorando povos. Isso explica por que os Estados Unidos tratam a América Latina como seu quintal. O México foi só o primeiro alvo, mas depois vieram Cuba, Nicarágua, Chile, Brasil com o golpe de 64, Venezuela, Bolívia, mas a história não acabou, não. O México resiste, a América Latina resiste. É isso, gente, mas vamos falar também sobre um dos pais fundadores mais contraditórios dos Estados Unidos, o Alexander Hamilton. Ele é celebrado como um gênio financeiro, mas sua história real revela como o liberalismo norte-americano nasceu amarrado aos interesses dos bancos e da elite. Quem foi Alexander Hamilton? Ele nasceu em 1755 nas colônias britânicas do Caribe. Hamilton era um filho ilegítimo de pobre que subiu na vida graças ao seu talento e às conexões com a aristocracia. Ele tornou-se braço direito de George Washington durante a Revolução Americana, em 1775 e 1783. Foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos e um dos arquitetos do sistema financeiro do país. Mas por que Hamilton foi crucial para o liberalismo estadunidense? Enquanto Thomas Jefferson sonhava com uma república agrária controlada por fazendeiros escravistas, Hamilton defendia um Estado centralizado, aliado aos banqueiros e industriais. Suas principais medidas foram criação de um Banco Nacional em 1791, um banco privado, mas com apoio do governo para controlar a dívida pública e emitir moeda, sim,
um proto-FMI dentro dos Estados Unidos. Depois, em segundo lugar, assumiu as dívidas dos estados, beneficiando especuladores ricos que haviam comprado títulos podres. Em terceiro lugar, subsídio à indústria, protegeu manufaturas norte-americanas com tarifas, mostrando que o livre mercado deles sempre foi seletivo. Pois é, a contradição de Hamilton é o seguinte: liberalismo para ricos, repressão para o povo. Ele ajudou a criminalizar protestos como a revolta do uísque, em 1794, quando pobres foram esmagados por protestar contra impostos. Ele defendia um governo forte, mas só para garantir os lucros da elite mercantil. Ele morreu em um duelo em 1804, após brigas políticas com Aaron Burr, mostrando que até os liberais burgueses se degladiam quando o poder está em jogo. Pois é. Agora, por que Hamilton importa nos dias de hoje? Esse modelo do Hamilton, que é os bancos mais o Estado forte para os ricos, é a base do capitalismo dos Estados Unidos até hoje. O Partido Democrata, que se diz progressista, ainda bebe dessa fonte. Veja o quanto salvam bancos em crises, enquanto o povo sofre. Bom, mas musical da Broadway à parte, Hamilton não era um herói popular. Era um operador do sistema financeiro que construiu as bases do imperialismo. Entender Hamilton é entender que o liberalismo nunca foi sobre liberdade para todos, e sim sobre construir um Estado que serve ao capital. Enquanto isso, na periferia do mundo, pagamos a conta. E vamos ver como que nós pagamos a conta. Vamos desvendar agora uma das maiores manobras geopolíticas da história, que é como os Estados Unidos, uma ex-colônia, traçaram um plano frio e calculista para substituir o Império Britânico e se tornarem a nova potência dominante do mundo. E a resposta não está só no poder militar, mas numa combinação perversa entre o capitalismo agressivo, guerras por procuração e manipulação financeira global. Então vamos decifrar agora esse jogo de impérios. Bom, em primeiro lugar, a habilidosa transição do século XIX para o século XX aconteceu da seguinte forma: enquanto a Grã-Bretanha dominava com colônias formais, a Índia, a África, os Estados Unidos adotaram uma tática mais sutil, a doutrina Monroe, que é de 1823, a América para os americanos. A tradução é América Latina para os Estados Unidos. Guerra hispano-americana em 1898, eles roubaram Cuba, Porto Rico, Filipinas e Guiana, na Espanha, fingindo ser libertadores. O Big Stick de Ted Roosevelt, fale macio, mas carregue um porrete. Intervenções na América Central para controlar canais de bananas, literalmente a United Fruit Company, exatamente. Ou seja, os Estados Unidos não queriam colônias clássicas, eles preferiam estados fantoches, bases militares e corporações no comando. Em segundo lugar, a Primeira Guerra Mundial de 1914-1918, o grande golpe financeiro foi o seguinte: enquanto a Europa se destruía, os Estados Unidos vendiam armas e emprestavam dinheiro aos dois lados. Em 1917, entraram na guerra só para dictar a paz e enfraquecer a Inglaterra e a França. E o resultado foi o seguinte: Londres, Paris ficaram endividados até o pescoço com os bancos de Wall Street. Pois bem, foi aí que o centro do capitalismo mundial mudou de Londres para Nova York. E em terceiro lugar veio a Segunda Guerra Mundial, que é de 1939 a 45, a farsa do salvador do mundo. Os Estados Unidos só entraram em 1941 em Pearl Harbor, mas antes lucraram vendendo aço e petróleo até para nazistas. Empresas como a Ford e a GM operavam na Alemanha de Hitler. O Plano Marshall de 1947, ele ajudou a Europa? Não, era um plano para controlar economias, impor o dólar e barrar o socialismo. E a criação do FMI, o Banco Mundial, em 1944, foram ferramentas para dominar países endividados, algo que a América Latina conhece muito bem. Em quarto lugar, a Guerra Fria, que foi de 1947 a 1991. O imperialismo estava disfarçado e sempre está de democracia. Os Estados Unidos nunca lutaram diretamente contra a União Soviética, mas patrocinaram ditaduras na América Latina, golpes na África e guerras na Ásia, Vietnã, Coreia. A OTAN, que é de 1949, transformou a Europa em um vassalo militar dos Estados Unidos. O petrodólar, dos anos 70, convenceram a OPEP a vender petróleo só em dólar.
dólares, amarrando a economia mundial ao seu sistema. Em quinto lugar, o pós-União Soviética, o mundo como quintal dos Estados Unidos, mas não por muito tempo. Com o fim da União Soviética em 1991, os Estados Unidos acharam que eram donos do planeta. Guerra do Golfo, Iugoslávia, Afeganistão, Iraque, todas para controlar recursos e rotas comerciais. Mas aí veio a crise de 2008, meus caros, e a ascensão da China e o fracasso no Afeganistão, mostrando que até impérios sangram. E aí, gente, podemos dizer o seguinte: os Estados Unidos não são um império por acaso. Eles planejaram, traíram, saquearam e mataram para chegar onde estão. Mas hoje, com a multipolaridade emergindo, seu domínio está em crise. Cabe a nós, povos da periferia, fortalecer alianças anti-imperialistas e construir soberania de verdade. Mas vamos falar também de um dos maiores mitos da história. Esse merece destaque, que é os Estados Unidos quando entraram na Primeira Guerra Mundial, em 1914, 1918, para salvar a democracia. Não, a verdade é bem mais suja. Eles esperaram, lucraram com a carnificina e só interviram quando viram a chance de dominar o sistema capitalista mundial. Então vamos lá aos fatos. Em primeiro lugar, a neutralidade. Que neutralidade? Só nome. Entre 1914 e 1917, enquanto a Europa sangrava, os Estados Unidos fingiam neutralidade, mas na prática vendiam armas e suprimentos para ambos os lados, inclusive para a Alemanha no início. Bancos americanos emprestavam bilhões à Inglaterra e França, criando uma dependência financeira. Os industriais como J.P. Morgan faturaram fortunas com a guerra, enquanto operários e negros nos Estados Unidos eram explorados nas fábricas. Pois bem, os Estados Unidos não eram pacifistas não, minha gente. Eles eram e são um açougueiro que vende facas dos dois lados da briga. Em segundo lugar, em 1917, por que os Estados Unidos entraram nessa guerra? A propaganda diz que foi por causa do ataque alemão a navios civis como Lusitânia, mas os motivos reais foram dinheiro em risco, porque se a Alemanha vencesse a Inglaterra e a França, não pagariam suas dívidas milionárias com a Wall Street. E o medo da Revolução Russa. Os Estados Unidos temiam que o socialismo se espalhasse se a guerra derrubasse mais monarquias. E o plano geopolítico era entrar no conflito no final para ditar termos de paz e enfraquecer os rivais europeus. Pois bem, em abril de 1917, Estados Unidos declararam guerra à Alemanha, mas só enviam tropas massivamente em 1918, quando a Europa já estava exausta. Terceiro lugar, o verdadeiro objetivo era substituir o Império Britânico. Na Conferência de Versalhes, em 1919, o presidente Woodrow Wilson apareceu como pacificador, mas seu plano era criar a Liga das Nações, controlada pelos Estados Unidos, quebrar os impérios europeus para abrir mercados ao capital americano e isolar a Rússia soviética, temendo o exemplo revolucionário. Então, gente, só que até a burguesia dos Estados Unidos achou Wilson muito arrogante. O Congresso rejeitou a Liga das Nações, mas o plano de dominar a economia global continuou. Em quarto lugar, veio as consequências para o mundo todo. E para os Estados Unidos também. Europa destruída e endividada. Grã-Bretanha e França viraram fantoches financeiros de Wall Street. Estados Unidos emergem como o maior credor mundial. Nova York substitui Londres como centro do capitalismo. E aí vem a ascensão do complexo industrial militar. Pois é, a guerra mostrou que matar era um negócio lucrativo. E como que a gente liga isso com o presente, minha gente? Isso explica porque os Estados Unidos hoje sempre inventam uma guerra quando sua economia fraqueja. A Primeira Guerra foi só o primeiro ensaio do imperialismo moderno. Então, a história oficial esconde que os Estados Unidos nunca lutam por ideais, só por dinheiro e poder. Enquanto isso, nós, povos da periferia, pagamos aqui o preço. Já a ideia de que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial em 1939 e 1945 para salvar o mundo do fascismo é também um grande mito. A realidade é que eles financiaram os dois lados. Esperaram a Europa destruir e depois que o jogo virou, eles entram para garantir o domínio. Em 1939 e 1941, os Estados Unidos neutros, mas lucrando com o Holocausto e a guerra,
enquanto Hitler invadia a Europa e o Japão massacrava a Ásia e os Estados Unidos vendiam aço, petróleo e químicos para a Alemanha nazista através de empresas como Standard Oil, Ford, GM, que operavam fábricas na Alemanha até 1941. Bancos de Wall Street, como o Prescott Bush, avô de George W. Bush, lucravam com negócios com o Terceiro Reich. Forçavam o Japão a atacar Pearl Harbor, sabotando negociações de paz e cortando seu suprimento de petróleo em 1941. Pois é, gente, Pearl Harbor não foi uma surpresa, não. Documentos desclassificados mostram que Roosevelt sabia dos riscos, mas precisava de uma desculpa para entrar na guerra. Bom, também em 1941 e 1945, Estados Unidos na guerra foi só no seu tempo, sabe? Eles deixaram a União Soviética sangrar sozinha. 80% das baixas alemãs foram no fronte oriental, mas os Estados Unidos só abriram a segunda fronte na Normandia em 1944, quando a vitória soviética já era inevitável. Bombardeio de Dresden em 1945, massacre gratuito de 25 mil civis alemães sem alvo militares, foi um ensaio para Hiroshima. Hiroshima e Nagasaki, em 1945, não foram para acabar com a guerra, não. O Japão já estava rendido, mas para assustar a União Soviética e mostrar o seu poderio nuclear. E o verdadeiro objetivo era enterrar o colonialismo europeu e criar o imperialismo americano. Na Conferência de Yalta, em 1945, os Estados Unidos fingiam dividir o mundo com Stalin, mas já planejavam. O Plano Marshall, em 1947, era uma ajuda econômica? Não, era um golpe para controlar a Europa Ocidental e barrar o socialismo. Então foi tudo planejado, a criação da OTAN em 49, transformar a Europa em base militar permanente dos Estados Unidos, Bretton Woods, 44, impor o dólar como moeda global, substituindo a libra britânica, e a hipocrisia do pós-guerra nos Estados Unidos, que era o campeão da democracia. Pois é, eles apoiaram ditaduras na Grécia, Coreia do Sul e América Latina dos anos de 1950. Bom, incorporaram cientistas nazistas também, a Operação Paperclip, para liderar sua corrida tecnológica, deixaram judeus morrerem na guerra, recusaram refugiados e fecharam portos, como o caso do navio St. Louis, em 1939. A Segunda Guerra Mundial, gente, não foi vitória da democracia, não. Foi a transição de um império britânico para o outro, que é o norte-americano. Ainda mais agressivo. Enquanto Hollywood vende heróis, esquecem que os Estados Unidos só lutam quando o lucro está garantido. Mas e se a Segunda Guerra acabou em 45? Por que o mundo, então, nunca mais conheceu a paz? A resposta está no Manual de Dominação Imperialista dos Estados Unidos, que transformou a vitória contra o nazismo em um plano para controlar o planeta. Vamos desvendar, então, essa engrenagem. Em primeiro lugar, o Plano Marshall, que é de 1947, ele previa ajuda humanitária ou era um cavalo de Troia? Pois bem, não precisa pensar muito, né? Os Estados Unidos ofereceram 13 bilhões, equivalente a 150 bilhões nos dias de hoje, para reconstruir a Europa, mas havia um contrato oculto. Países europeus tiveram que abrir mercados para empresas norte-americanas. Eles destruíram partidos comunistas na Itália, França e financiaram golpes e propagandas anticomunistas. Eles criaram dependência eterna desses países. A Alemanha, a França viraram satélites geopolíticos dos Estados Unidos. Mas até hoje a Alemanha tem centenas de bases militares dos Estados Unidos em seu território. Isso é uma herança do pós-guerra. E depois a OTAN, em 1949, o braço armado do imperialismo. Enquanto eles vendiam a OTAN como uma defesa contra a União Soviética, na prática, militarizaram a Europa Ocidental, colocando bombas nucleares na Turquia, Itália e Alemanha. A primeira guerra da OTAN, que foi contra a Coreia em 1950, onde os Estados Unidos bombardearam civis com napalm, matando 20% da população norte-coreana, isso mesmo. A OTAN se expandiu após a Guerra Fria. Em vez de dissolver a OTAN, os Estados Unidos a estenderam ao leste europeu, provocando a Rússia modernamente. Bom, a OTAN nunca foi sobre paz, é um clube de caça para garantir que ninguém desafie o dólar.
Bom, aí veio o Bretton Woods, 1944, e o golpe do dólar. Os Estados Unidos saíram da guerra com 80% das reservas de ouro do mundo e impuseram dólar como moeda global, lastreado em ouro, até 1971, quando traíram o acordo. Aí o FMI, o Banco Mundial, ferramentas que são ferramentas para endividar países e impor privatizações, como eles fizeram no Brasil nos anos 90, aí o petrodólar, nos anos 70, também convenceram a Arábia Saudita a vender petróleo, só que em dólar, amarrando a economia mundial ao seu sistema. Pois é. E por que os Estados Unidos, então, invadiram o Iraque em 2003? Porque Saddam Hussein ousou vender petróleo em euro. Por isso. E os golpes a ditaduras patrocinadas pelos Estados Unidos? Bom, enquanto os Estados Unidos cantavam liberdade, eles financiaram o golpe no Irã, em 1953, derrubaram o Mossadegh por nacionalizar o petróleo, o golpe no Chile, em 73, onde o Allende foi assassinado e o Pinochet foi colocado no poder. A Operação Condor, nos anos 70, que teve a rede das ditaduras na América Latina com 30 mil mortos, incluindo os brasileiros também. E a ligação com o presente é o seguinte, gente, o mesmo roteiro se repete hoje. Venezuela, Bolívia, Nicarágua, onde há recursos, os Estados Unidos inventam crises humanitárias. Bom, mas também tem o complexo industrial militar, a máquina de lucro eterna. A guerra da Coreia, Vietnã, Iraque, Afeganistão, todas aumentaram o valor das ações de empresas de armas como a Lockheed Martin, Boeing, Raytheon. O orçamento militar dos Estados Unidos em 2024 era de 886 bilhões, mais que 10 países seguintes juntos. A venda de armas, os Estados Unidos é responsável por 40% do comércio global de armas. Eles alimentam o conflito no Irã, na Ucrânia, na África, enfim. E o dado revoltante, enquanto 500 mil morrem de fome por ano no mundo, os Estados Unidos gastam 2 bilhões por dia em guerra. O império está em crise? Tá. E sabemos por quê. Os Estados Unidos construíram o seu império com dívidas, o país deve mais de 34 trilhões de dólares, e guerra, só no século XXI, 4 milhões de mortos no Oriente Médio. E a hipocrisia, eles falam em democracia, mas são a maior máquina de destruição da história. Mas tem uma boa notícia, o mundo multipolar está nascendo, viu? E o dólar está perdendo força. Enquanto isso, nosso papel aqui é denunciar, organizar e resistir. Mas o maquiavélico sistema de controle global dos Estados Unidos, que é uma engrenagem que combina guerra, espionagem, manipulação financeira e golpes de Estado para manter o seu domínio, ela é forte. Se você acha que o imperialismo é a teoria da conspiração, prepare-se, os fatos são mais chocantes que qualquer ficção. Os Estados Unidos mantêm um controle militar, a rede de bases de guerras por procuração é enorme. Os Estados Unidos não têm colônias ao estilo antigo, eles têm 800 bases militares em 80 países do mundo, formando um cerco global. E como isso funciona? A OTAN, que é uma aliança militar que obriga a Europa a servir aos interesses dos Estados Unidos, e os golpes de guerras por procuração, fizeram a guerra do Vietnã, entre 3 milhões de mortes contra o comunismo, o Iraque, também 1 milhão de mortes por causa do petróleo, a Síria em 2011, que é a destruição de um país soberano para enfraquecer a Rússia, e os armamentos de grupos terroristas. Sim, o Afeganistão, nos anos 80, os Estados Unidos criaram a Al-Qaeda para lutar contra a União Soviética. Assim, em 2011, eles financiaram o Estado Islâmico para derrubar o Bashar al-Assad. E, bom, nenhum império na história, gente, matou tanta gente em nome da democracia. Mas também tem a dominação econômica como guerra. O sistema do dólar, que é uma arma de guerra, e o estrangulamento financeiro. É o seguinte, os Estados Unidos não precisam invadir um país se podem sufocá-lo economicamente. As armas do imperialismo financeiro são o seguinte, o petrodólar, que foi criado em 1974, e se um país vende petróleo em outra moeda, como o Saddam quis fazer, ou Gaddafi, eles tentam invadir e tiram o governo de lá. O FMI e o Banco Mundial, que eles exigem privatizações, cortes sociais, troca o empréstimo por privatização. Em 90, o Brasil foi vítima disso. As sanções, Venezuela, Cuba, Irã, são asfixiados para provocar revoltas na população. Mais de 30
30 países sofrem sanções dos Estados Unidos hoje. É um crime de guerra disfarçado de política externa. E a espionagem global? A NSA, que é o órgão de controle de informação dos Estados Unidos, fez com que Edward Snowden, que revelou em 2013 as espionagens dos Estados Unidos, e sofreu com isso, vocês viram isso. Mas como a espionagem sustenta o império? O grampo, por exemplo, de líderes mundiais, como foi com a Dilma Rousseff em 2013, o controle da internet, as empresas como Google, Facebook, Microsoft, trabalham com a NSA. E o assassinato seletivo, drones e operações da CIA matam dissidentes em qualquer lugar do mundo. Julian Assange, por exemplo, que foi preso desde 2019, depois ele foi solto. Ele revelou os crimes de guerra dos Estados Unidos. Bom, tem a guerra cultural e a manipulação midiática. Hollywood, Netflix, os grandes jornais, não são entretenimento, são propaganda. Mas como os Estados Unidos controlam essa narrativa? Hollywood, filmes onde o herói é sempre um soldado americano, vestido de azul, vermelho e tal. A mídia corporativa, o New York Times, a CNN, por exemplo, eles justificaram a invasão do Iraque com as mentiras. Os golpes na América Latina são vendidos como luta pela democracia. E as redes sociais, Facebook, Twitter, eles censuram vozes anti-imperialistas. Mas se você só conhece a versão dos Estados Unidos, você não conhece a história. Então, gente, o império está em crise, sim. Nós precisamos acelerar a sua queda, sim. Os Estados Unidos são o maior inimigo da soberania dos povos, mas seu poder está enfraquecendo. A Rússia, a China estão quebrando o domínio do dólar. A América Latina avança com governos anti-imperialistas. Lula aqui, né? Petro. A juventude mundial já não acredita na propaganda dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos vão cair por um ataque externo ou não? Ou será que vão cair pelas próprias contradições que o seu sistema imperialista criou? Bom, hoje nós vamos decifrar essas crises internas também e externas que estão fazendo o império tremer. Quais são as contradições internas? Que esse é o veneno que vem de dentro dos Estados Unidos. Bom, a bomba relógio da desigualdade social, isso mesmo. Em 2024, 1% mais rico detém 32% da riqueza, da riqueza de mais de 50% dos pobres. 40 milhões de estadunidenses vivem abaixo da linha da pobreza, isso mesmo. E as consequências disso? Bom, a crise de opioides, onde 100 mil mortes por ano por overdose, é o capitalismo desesperador. O aumento de milícias neonazistas, como o ataque do Capitólio em 21, é um exemplo disso. Os Estados Unidos gastam 886 bilhões no ano em guerra, mas não tem saúde pública universal. E tem crise política, um sistema podre até o talo. Bom, e tem uma polarização artificial entre democratas e republicanos. Isso não é polarização. O povo acha que está escolhendo, mas não está. Trump e Biden, por exemplo, são tudo a mesma coisa. Um fascista declarado, o outro neoliberal senil, e é tudo na mesma. Um sistema eleitoral fraudado, né, a Suprema Corte corporativa, eleições financiadas por bilionários, e a crise racial, o passado escravista que nunca foi superado, uma violência policial, um negro morto a cada 28 horas pela polícia, um sistema prisional onde 25% dos presos do mundo estão nos Estados Unidos, trabalho escravo legalizado, a 13ª emenda garante, um movimento de resistência, Black Lives Matter, protestos antirracistas, mas o Estado responde com mais repressão. Pois é, e as contradições externas, quais são? O mundo, eu acho que está acordando. O fim da hegemonia do dólar, por exemplo, o maior medo dos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos, o Trump está atacando. Países estão abandonando o dólar. A Rússia, a China, a Índia, a Arábia Saudita estão fazendo comércio em moeda local. Os BRICS estão criando alternativas ao FMI. E a crise da dívida dos Estados Unidos, de 34 trilhões de dólares, o mundo não quer mais financiar esse esquema podre. E as derrotas militares e o fracasso das guerras por procuração que está acontecendo, e o Afeganistão em 2021, que foi uma das maiores derrotas militares dos Estados Unidos em décadas, e a Ucrânia em 22, 24, até agora, 100 bi gastos e a Rússia avançando, e os Iêmen, os Houthis, enfim. O complexo industrial militar, ele precisa de guerra para lucrar.
mas o mundo está cansado de ser massacrado. A ascensão da multipolaridade, os Estados Unidos não controlam mais o jogo. A China, que é a maior economia do mundo hoje, ela lidera a tecnologia, ela tem liderança tecnológica em 5G, energia limpa, e a Rússia resiste às 12 mil sanções que impuseram a ela. A América Latina também está aí resistindo. A crise de credibilidade dos Estados Unidos, ninguém mais acredita mais nesse país. E as mentiras, o Iraque, as armas de destruição em massa, tudo isso vem sendo revelado. Venezuela, golpe fracassado, Ucrânia, corrupção adoidada, OTAN, nem se fala, e até os aliados, viu? A Arábia Saudita, a Turquia, a Índia, vive ignorando ordens de Washington. Bom, gente, o império está definhando e precisamos acelerar a sua queda. Mas como vamos fazer isso? Os Estados Unidos são um gigante com um pé de barro, tudo bem, internamente dividido por racismo, desigualdade e um sistema político falido. Externamente, perdendo guerras, aliados e o domínio da economia global. E aí, qual é a nossa tarefa? A gente tem que denunciar essa propaganda da mídia corporativa, de Hollywood, as fake news, apoiar a multipolaridade, os BRICS, as alianças anti-imperialistas, fortalecer a soberania do Brasil contra a interferência dos Estados Unidos. Pois bem, gente, agora, se você quer ver o fim do imperialismo, se inscreve aqui no canal, gente, compartilha, luta com a gente aqui da NTV Brasil. Mas vamos continuar essa conversa. Camaradas, é hora de um alerta que é necessário. O nosso inimigo não é o povo dos Estados Unidos, é o sistema imperialista, viu? Os bilionários, os generais e os políticos corruptos que oprimem tanto os trabalhadores estadunidenses quanto os do resto do mundo. A verdadeira luta é dos de baixo contra os de cima. E os trabalhadores dos Estados Unidos também são vítimas dessa máquina de exploração. Hoje vamos diferenciar o povo da estrutura de poder e mostrar por que a esperança está na solidariedade internacional. Bom, em primeiro lugar, o povo trabalhador dos Estados Unidos também sofre com o imperialismo. A classe trabalhadora dos Estados Unidos não é privilegiada, é explorada. E vamos aqui dizer, olha, 60% dos estadunidenses, eles vivem de paycheck to paycheck, ou seja, sem reservas para emergências. São 500 mil pessoas que morrem de dívidas médicas por ano, em um país que gasta 800 bi por ano em guerra. Os sindicatos foram destruídos, salários estagnados desde os anos de 1970. Enquanto a burguesia dos Estados Unidos lucra com guerra, seu próprio povo não tem saúde, educação ou transporte dignos. E a resistência interna, ela acontece. Os próprios estadunidenses lutam contra esse sistema, sim. Movimentos progressistas, até o Bernie Sanders, que é mais ou menos, ele faz lá as suas peripécias de esquerda, ele enfrenta o Partido Democrata de vez em quando. Tem algumas greves, como as dos 300 mil trabalhadores da UPS em 2023, os protestos anti-guerras, os jovens vão para a rua contra a guerra, eles, enfim, a luta antirracista, Black Lives Matter, que enfrentaram a violência policial, e tem a luta pelo fim do sistema prisional escravista. Sim, e assim como no Brasil, há um povo explorado e resistente dentro dos Estados Unidos, e eles também são nossos aliados. Então, gente, para a gente não cair no discurso de ódio e na armadilha da xenofobia, nós temos que ver que o imperialismo quer que odiemos o povo para proteger os verdadeiros culpados. A direita brasileira fala em ódio aos Estados Unidos, mas ama Bolsonaro de cócoras para Trump. A esquerda mal informada cai no erro de generalizar um povo inteiro, quando o inimigo é Wall Street, o Pentágono e a Casa Branca. Assim, como não odiamos o povo alemão pelo nazismo, nós não podemos odiar os trabalhadores dos Estados Unidos pelo imperialismo. E os exemplos de solidariedade, e que ela é transnacional. Por exemplo, sindicatos estadunidenses, eles apoiam greves no Brasil. Ativistas dos Estados Unidos defendem a Amazônia, mesmo que sei lá, que tenha riscos, né? Jornalistas independentes, como alguns jornalistas aí denunciam as mentiras. Agora, quando um operário no Texas se une a um camponês no Maranhão, contra a Bayer, aí o imperialismo perde força, viu? Uma mensagem, então, de otimismo para a gente terminar.
porque o povo sempre resiste. O mundo está mudando e os Estados Unidos não podem parar. A ascensão da China e dos BRICS mostra que o neoliberalismo tem prazo de validade. A juventude dos Estados Unidos é a mais anticapitalista em décadas. Pesquisas mostram que 40% dos jovens preferem sim o socialismo. A internet está quebrando a narrativa imperialista. Veja o crescimento de canais como vários Grey Zone, esse aqui. O nosso papel é construir pontes, não muros, apoiar a luta dos trabalhadores estadunidenses contra o seu próprio governo. Denunciar o imperialismo sem xenofobia é o que nós devemos fazer, porque o inimigo não é o povo, é o sistema capitalista. Fortalecer as alianças com os BRICS, os movimentos sul-americanos, os sindicatos internacionais. Sabe, o sol do novo mundo, gente, ele não nascerá em Washington, ele nascerá das lutas dos povos unidos. Agora, se você acredita nisso, junte-se aqui ao NTV Brasil, compartilhe essa mensagem, vamos construir uma esquerda internacionalista e nacionalista também, sem ódio ao povo, mas com ódio à exploração.